Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom pessoal, vamos trocar aqui uma ideia sobre Bitcoin, Ethereum, tá bom? E eu vou passar para vocês a minha preparação, tá bom? Com base no que está acontecendo nesse atual momento. Eu disse ontem, eu passei um plano aqui ontem e cara, o mercado muda todo dia, tá bom? Todos os dias o mercado está em constante mudança, tá bom? O que eu tô vendo no Bitcoin aqui hoje é extremamente perigoso, beleza? E mesmo que a gente tenha padrões bullish, né? Nos totais 2, total 3, eu tenho que ter cautela, tá bom? E eu preciso alertar vocês sobre isso. No vídeo de ontem eu já fiz esse alerta, mas hoje eu preciso reforçar. Por quê, pessoal? O que aconteceu ontem? Bitcoin acelerou, mostrou um ímpeto de força absurdo, show de bola, rompeu o último topo, tá bom? Gente, rompemos o último topo e, né, sustentou acima dele por algum tempo, né, dando a entender que, né, durante a madrugada tudo poderia acontecer, ou seja, ou uma aceleração fortíssima ou uma queda mais forte, tá bom? E, né, no decorrer aí da madruga, olha o que aconteceu, a gente acabou voltando para dentro, tá bom? Abaixo desse topo aqui, dessa linha vermelha bem traçada aqui, tá bom? A gente perdeu a linha vermelha e a linha branca, que era... Olha pra você ver, cara, aqui tem mais uma, ó. Então, pessoal, aqui a gente tinha uma resistência nessa linha roxa, tá bom? Na linha branca, a gente tinha outra resistência e na linha vermelha outra resistência. A gente rompeu isso tudo ontem. Todas essas resistências foram rompidas ontem. E hoje a gente já devolveu caindo abaixo de todas, né? Que quando a gente rompeu uma resistência, o correto é isso virar um suporte. E olha o que aconteceu hoje, a gente caiu abaixo de todas. Show de bola. E o que isso aqui configura? Isso aqui configura um bull trap, beleza? E isso aqui pode levar uma correção mais forte no Bitcoin. Eu já venho falando sobre isso, ó, há dias, tá bom? E é o que está acontecendo agora e é, como eu disse no vídeo de ontem, tá? É extremamente perigoso pra gente ficar posicionado, né? Principalmente em altcoins durante esse período, beleza? Então, esse é o meu alerta. Tomem cuidado, pessoal, porque se esse bull trap aqui se confirmar, a gente pode acabar vendo uma correção mais forte, tá bom? A gente está perdendo a EMA 9 aqui, tá? Um fechamento abaixo dessa média, né? Pode levar a gente a faixas mais abaixo para buscar médias, né, mais abaixo, tá bom? Buscar uma média de preço mais abaixo, fazer uma base de preço no gráfico diário, quem sabe, tudo pode acontecer, tá, pessoal? A gente pode sim agora entrar num processo de correção maior em Bitcoin, tá bom? E a gente sabe que se o Bitcoin, por um acaso, entrar em uma fase de correção maior, né? Porque esse bull trap que eu venho falando, ele é extremamente perigoso, tá? Isso acontece, essa movimentação acontece justamente para prender o máximo de pessoas possíveis no topo, beleza? Para deixar o máximo de pessoas possíveis presas em altcoins e etc, tá bom? No próprio Bitcoin, porém no Bitcoin é mais tranquilo. Altcoins aqui é bem perigoso de estar posicionado, tá bom? Porém, vamos lá. Fizemos o alerta, não sabemos o que vai acontecer. Essa vela ainda nem se fechou. Pode ser que, quem sabe, a gente veja os touros empurrando essa vela aqui de novo até o final do dia, fechando mais acima. Pessoal, sinceramente, tudo pode acontecer aqui. Então, pessoal, com base nisso, né? Com base nisso, a gente precisa tomar uma decisão. Cada um tem que tomar a sua decisão e correr o seu risco. Seja o risco de ficar de fora, seja o risco de tá muito posicionado, seja o risco de fazer uma relação aí, né? Bom, você acredita que vai continuar subindo? Você pode fazer uma relação 60% de exposição, 40% de caixa. Acredita que esse bull trap aqui vai confirmar e a gente vai ter pedrada para baixo? Você pode fazer o inverso, 40% de exposição, 60% de caixa, entendeu? A realidade é, cada dia que passa no mercado, a gente precisa tomar uma decisão, beleza? Por mais que no vídeo de ontem que eu trouxe, né, eu mostrei que os meses de agosto, após o ano do halving, tende a ser bullish e entregar semanas consecutivas de alta, né? Por que eu fui buscar essa informação? Eu fui estudar, fui procurar.
Por quê? Eu acreditava em uma correção mais forte que começaria nesse mês, tá bom? E o que a gente tava vendo? Véi, a gente tava vendo padrões muito bullish. Ainda tá? Eu vou mostrar pra vocês. Nos totais, total 2, total 3, os gráficos das altcoins. E, cara, eu não poderia simplesmente cruzar o braço pra aquilo e ficar olhando. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos falar aqui. Primeiro eu quero falar sobre Ethereum, que Ethereum começou a corrigir hoje, tá bom? E eu realizei já uma parcial, eu realizei 80% do que eu tinha comprado, né? Ou seja, daqueles 20% que eu falei, eu realizei 80%. Por quê? O que eu fiz aqui? Vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou falar como eu fiz o meu método de realização aqui, tá bom? Deu essa pancada pra baixo, beleza, assisti, fiquei olhando. Quando fizemos essa recuperação aqui, eu reduzi o tempo pro diário, beleza? E quando se aproximou aqui, eu realizei 80% justamente aqui, onde eu demarquei aqui, nessa linha azul, tá bom? Ethereum pode voltar a corrigir já imediatamente? Ah, cara, agora sinceramente eu acredito que tudo depende do Bitcoin, tá bom? Tudo depende do Bitcoin agora. Se o Bitcoin continuar essa correção, né, confirmar esse bull trap, cara, tudo vai derreter, tá bom? O Bitcoin vai cair, Ethereum vai cair, junto com o BTC. Se o Bitcoin puxar para baixo agora, tudo vai cair, beleza? E se caso o Ethereum não volte a cair agora, o máximo que ele poderia chegar, na minha humilde visão, é usando essa extensão de Fibonacci aqui, ele poderia chegar nessa região de 1 ponto a 5.100 no máximo, tá bom? Sem correção, tá? Sem essa correção mais forte. Porém, sinceramente, eu já vejo uma exaustão do movimento e acredito que agora pode ser que o Ethereum já comece a corrigir e finalmente dar a entrada que a gente tanto quer e tanto espera há dias, né? Uma sobrevenda aqui no gráfico de 4 horas, né? Quem sabe até valores mais abaixo. Deixa eu traçar aqui uma Fibonacci pra gente. Tá vendo? Seria interessante a gente tentar buscar Ethereum aqui, tá bom? Nessas regiões aqui. De 0,5, 0,6 de Fibonacci, 3.200, tá bom? Lembrando que a gente ainda tem gap na região de 2.800. Vamos ver o PH. Vamos olhar aqui o gráfico do Ethereum, do futuros. A gente ainda tem esses dois gaps aqui abertos e provavelmente o Ethereum vai querer fechar pelo menos um desses gaps, né? Eu não tenho certeza se vai vir buscar essa região aqui, mas esse gap aqui com certeza o Ethereum vai vir fechar em 4.000. E se ele perder essa suporte aqui, né? Isso aqui tende a agir como um suporte. Se perder esse suporte aqui do gap em 4.000, aí a gente pode ver uma correção mais forte em Ethereum, buscando faixas de Fibo, tá bom? Porém, sim, existe sim a possibilidade dele sustentar essa região do gap em 4.000, fazer suporte aqui em 4.000 nessa região aqui, que é justamente aqui o último topo rompido, tá? E voltar a subir desse ponto aqui, tá bom? Ou seja, fazer uma movimentação mais ou menos assim, pessoal. Recua até a região do primeiro gap aqui, fecha o gap e volta a subir para buscar esse target aí que eu passei, de 5 e pouco. Beleza? Vamos falar sobre XRP, tá? XRP, ainda sigo bullish para XRP, tá bom? Porém, analisando graficamente aqui, tá bom? A gente vê que esse Okoi aí que eu havia falado ainda pode se confirmar, beleza? Eu ainda postei lá, fiz o post para o pessoal aí, os inscritos, tá bom? E eu falei desse Okoi e falei que aqui seria uma boa região de compra, tá bom? Então XRP ainda não realizei, né? A depender do que eu ver que vai ser a movimentação do Bitcoin, eu posso esperar um repique, realizar uma parcial em XRP, tá bom? Mas ainda não realizei minha XRP, tá? Porém, se o Bitcoin for pedrar para baixo, a chance de XRP corrigir também é grande, tá? Vamos falar aqui do Total 2ES agora, tá bom? Total 2ES, vou colocar aqui no gráfico diário. Pessoal, ainda segue dentro dessa configuração de padrão bandeira, né? Pode ser que a gente vá acelerar, porém a gente está tendo a primeira rejeição nessa região de resistência aqui, que eu disse que não seria fácil de superar, né? Já era de se esperar. A gente está fazendo uma sustentação acima da EMA 9, show de bola, ou seja, difícil, cara, saber o que vai acontecer aqui. Deixa eu olhar no gráfico reduzido. Aqui ainda não tem nenhuma sinalização de correção mais forte, tá vendo? No Total 2ES ainda segue bullish.
Porém, pessoal, essa é a decisão que eu tanto falo. Bitcoin mostra uma coisa, Total 2 ES fala outra coisa pra gente, entendeu? E isso que é uma divergência que deixa eu em bastante alerta, tá? Porque eu não quero estar muito posicionado em altcoins em um momento em que o Bitcoin vai dar uma pedrada para baixo, porque simplesmente pode desconfigurar isso aqui e voltar a cair para essas regiões, tá bom? Não estou dizendo que vai, tá? Eu estou dizendo que pode com base no que eu vejo do BTC. Show de bola? Então, é isso aí, pessoal. A gente tem que estar bem alerta com essa movimentação, porque um boot trap no BTC é extremamente arriscado a gente segurar altcoins após isso, porque se ele pedrar para baixo, né, tende a ser bem perigoso. E é por isso que eu realizei os etéreos, tá bom? Vamos olhar aqui a dominância, vamos ver o que a dominância está fazendo. A dominância não fez nenhuma recuperação ainda. Deixa eu olhar aqui com a nuvem. Nuvem de Shimoku. A dominância ainda segue em queda, tá bom? E não dá para ainda identificar o que isso aqui vai querer fazer, né? Ainda segue sustentando na nuvem, beleza? E é isso aí, pessoal. Eu acho que eu já fiz os devidos alertas aqui. Vamos só dar uma olhada aqui no mapa de calor do Ethereum, tá bom? Ethereum e BTC, né? Vamos olhar aqui primeiro o Ethereum. Vou colocar aqui uma semana. Já tem uma grande quantidade de pessoas shortando Ethereum, hein? A galera quer meter um short. Tem muita liquidez para ser capturada aqui abaixo da região de 4.200, justamente nessa região aqui onde está o primeiro gap, tá bom? Vamos olhar aqui o BTC. Bitcoin. Ainda tem liquidez para ser buscada aqui nessas regiões. Vamos aumentar aqui. Um período maior, né? Tem muita liquidez para ser capturada aqui abaixo ainda, né? Pouca liquidez acima, né? Ele veio aqui, capturou toda essa liquidez, fez esse movimento aqui de short squeeze, né? Acelerando para capturar toda essa liquidez, e depois disso veio já pedrando para baixo, tá bom? Então, pessoal, eu não vim aqui dizer que vocês têm ou não que fazer, tá bom? Eu vim aqui apresentar narrativas gráficas, beleza? Com base no que eu estou enxergando nesse atual momento, ou seja, um bootstrap em BTC e que pode ser extremamente perigoso. Então eu tenho que vir aqui e dizer a vocês, tomem cuidado, cautela, tá bom? Se tiver com lucros em altcoins, considerem realizar parciais, tá bom? Façam caixa, tenham caixa. Nesse momento aqui é primordial que a gente tenha caixa, tá bom? Porque se tiver uma correção maior, a gente tem como fazer entradas em regiões mais seguras, tá bom? Eu acredito que agora a Ethereum finalmente vai dar a oportunidade que eu tanto quero e tanto espero de comprar a sobrevenda aqui do gráfico de 4 horas, tá bom? Começar a fazer meu DCA aqui na primeira sobrevenda do gráfico de 4 horas, e o meu objetivo mesmo, né, o que eu mais quero é poder comprar Ethereum nessa região aqui, tá? Aqui, nas regiões de Fibonacci, tá bom? 0,5, 0,6 de Fibo é onde eu mais quero comprar Ethereum, tá bom? Porém, assim que bater na sobrevenda do gráfico de 4 horas, né, esse comum, 14 períodos, eu vou estar começando a fazer meus aportes. E também de olho em XRP, hein? Porque pode dar grande oportunidade se essa correção vier. Show de bola? Então, pessoal, é isso aí. Eu peço que você deixe o seu like. Eu apresentei aqui toda a minha visão, tá bom? Com base no que o BTC apresentou pra gente agora. Não tinha como eu antecipar essa queda que aconteceu hoje, tá bom? Esse bull trap, não tinha como eu falar, amanhã vai acontecer um bull trap. Mas eu vim alertando já sobre ele e disse que é extremamente perigoso a gente ficar posicionado no mercado se ele fizesse esse bull trap. E tá aí, ele fez, tá bom? E eu vim aqui trazer os devidos alertas. Não tô dizendo o que você deve ou não fazer. Você investe, você tem que ter responsabilidade sobre o seu dinheiro. Show de bola? Então é isso aí. Eu peço que você deixe o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. E é isso, muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.